Amém, graça e paz, que o nome do Senhor Jesus continue sendo exaltado, glorificado, para a honra e para a glória do Senhor, tá? Queridos e queridas, amados irmãos, visitantes, gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5. Versículo 3. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Vamos discorrer sobre todo esse capítulo, mas nós vamos ler apenas esse texto, esse versículo agora. 2 Reis, capítulo 5, verso 3. Estou com a versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos ler mais uma vez. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, curve sua cabeça. Vamos nesse instante falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por tudo que já foi feito, manifestado o teu poder, as orações, teu sobrenatural, cada louvor, cada oração. Ó Deus, ó Pai, toque teu nessa noite, cada direcionamento, e eu te peço que nesse momento, Pai, o Senhor traga a profecia da tua palavra, o Senhor fale com a tua igreja, fale com o teu povo, usa-me como teu servo, me esvazio de todo o conhecimento humano e coloco-me na tua dependência, seja o Senhor que fale, não eu. Usa-me tão somente como um instrumento em tuas mãos. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, a história de Naamã é conhecida e muito conhecida, ensinada nas escolas bíblicas, não é? Eu acredito que você já deva ter lido, pregado, talvez, escutado muitos sermões, e até mesmo aqui na igreja, ou em outras igrejas, em outras rádios, com outros pregadores. A verdade é que, para quem é de igreja, para quem convive nesse ambiente, conhece a história de Naamã, é como Jó, é como Abraão, é como... Tem a história de Naamã. A história de Naamã ela é uma história muito peculiar, muito tremenda, inclusive, maravilhosa da parte do Senhor, porque ela traz consigo uma história de cura. E tudo que move o sobrenatural, nós gostamos de compreender. Mas existe no meio dessa história, e eu sei que você sabe que Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. Por exemplo, Naamã derrotou o exército de Israel e sitiou Israel e levou consigo uma menina israelita, para ser uma empregada, uma auxiliadora dentro da sua casa, para auxiliar sua esposa. A menina não tem nome, a Bíblia não fala dela, tá? Mas ele leva a menina cativa, ele leva a menina escrava, e o contexto nós sabemos, um homem de muitas vitórias, diga, um homem de muitas vitórias. Um homem que travou muitas guerras e muitas batalhas, e de todas que travou, saiu vencedor.
Estamos falando de um homem, um guerreiro. Estamos falando de um homem, um guerreiro, um homem de guerra, chamado Naamã, tão somente um estrategista de guerra. E sabemos, eu sei que você sabe, eu vou repetir, porque talvez alguém aqui não saiba, mas fortalece a lembrança, ele pegou uma lepra. E a lepra não tinha cura naquela época. E a lepra, quando não tem cura, ela mata. E aí ele ficou profundamente triste em sua casa. Ele ficou profundamente angustiado. Então, quando ele fica angustiado, a menina que ele tinha tirado de Israel e colocado ela cativa, uma menina que tinha sido raptada, uma menina que tinha sido tirada do seu convívio familiar. Imagine você ter ali sua menina e ela ser levada por um comandante do exército que veio e matou todos na sua região. Não é? Destruiu tudo, queimou tudo e leva uma filha sua. Foi a história dessa menina. A menina é levada. E essa menina, mesmo distante, mesmo vivendo ali com a mulher de Naamã, aquela menina vê a tristeza, a profunda angústia dele e diz: olha, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Então, esse é o contexto. Contexto de doença, um contexto de tristeza, um contexto de um rapto de uma criança. O texto não fala nem de mulher, chama menina mesmo, porque ela era ainda muito jovem. Então, o contexto que envolvia uma série de fatores, Deus, ele age. E ele age de maneira sobrenatural. Então eu quero falar com você nessa noite sobre o agir sobrenatural de Deus. Qual é o tema da nossa mensagem hoje? O agir sobrenatural de Deus. Porque Deus não age como nós agimos. Deus não faz como nós fazemos. Deus não se comporta como a gente se comporta. Eu já disse, a gente pensa uma coisa, fala uma coisa e faz outra coisa. Deus não tem capacidade de fazer isso. O que Deus pensa, ele fala e ele faz. Amém, queridos? Quem está aqui, diga amém. Ajuda o pastor a pregar, amém? Para eu ficar empolgado. Dá um glória a Deus aí. Diz, é assim. Meu Deus, é assim, amém. Vibra, irmão. Meu sonho é encontrar essa igreja bem vibradora, sabe? Animada, empolgada, certo? Não deixe o sono chegar. Quando você ouvir que Deus age de maneira sobrenatural, de maneira espetacular na tua vida, tu diz assim, então eu já tomo posse. Porque eu vim para cá para ouvir isso. Amém, queridos? Quem veio para cá para ouvir isso? Que Deus age de maneira sobrenatural. Amém, queridos? Então tu já vai dando glória, tu já se anima. Sai do ambiente natural. Sai do ambiente natural. Entra no ambiente espiritual. Aquela menina estava na casa de Naamã, mas ela não era daquele meio. Então, um milagre acontece, em primeiro lugar, quando você discerne o ambiente. Amém? O milagre acontece como, pastor? Quando eu discerno o ambiente. Amém? Isso me faz lembrar quando Maria chegou para Jesus e disse, olha, o vinho acabou. Ele disse, o que tenho eu contigo? Ele disse para ela, não, você não está discernindo o ambiente. O ambiente aqui ainda não é para isso. O momento aqui ainda não é para isso. Mas ela sabia que ele podia fazer. Ela disse, olha, o vinho acabou. Ela podia ter dito assim, olha, para o dono da festa, o vinho acabou. Para o dono da festa, eles tinham sido convidados para um casamento. Mas ela foi e disse assim, o vinho acabou. Ela queria mais. Ela sabia que, mesmo aquele ambiente não sendo o ambiente propício,
Mas ela sabia quem estava ali. Ela sabia que se pedisse a ele, ele tinha condições de fazer. Ele podia não querer fazer, mas ele tinha condições de fazer. Você tem esse discernimento que Deus tem condições de fazer. Ele pode não querer fazer, mas ele tem condições de fazer. Aí tem muita gente que não está pedindo porque eu acho que Deus não vai fazer. Porque quem sou eu? Claro, eu e você não somos ninguém, mas Deus é tudo. Amém? E aí Maria discerne o ambiente ali era de falta. O ambiente aqui da menina era um ambiente de doença, de escassez. E ela não tinha um coração amargo. Eu podia pregar aqui sobre a menina, eu podia falar aqui sobre uns 3, 4, 5 pontos dessa menina. Porque a menina não tinha um coração amargurado, não tinha um coração rancoroso, não tinha um coração vingativo, porque senão ela dizia assim, é a hora desse infeliz que me raptou morrer. Mas pelo contrário, ela se apresenta como uma solução. E não ela se apresentando como uma solução, mas ela foi a agente de milagre. Porque ela indicou o caminho. E ela viu o ambiente. Ela viu o quê? O ambiente. Ela viu que o ambiente era de tristeza. O ambiente inspirava morte. O ambiente era de quase um luto. Porque não tinha cura. Imagina você pegar uma coisa que não tem cura. Então, o diagnóstico é o quê? Eu tenho poucos anos de vida. O diagnóstico era de morte. E talvez a gente precisa, não é? Ou precise, melhor conjugando o verbo, discernir isso. Discernir o ambiente, discernir o momento, discernir a ocasião. E diante daquela ocasião, você ser um agente de milagres. Aquela menina, mesmo sendo raptada, ela foi ali uma condutora do milagre. Porque Deus quer agir em você mesmo na sua dor. Mesmo que Deus quer agir em você e através de você mesmo na sua dor. Aquela menina foi um agente de milagre. Aquela menina indica o caminho e nós sabemos que ele manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel fica louco, diz que ele está querendo arrumar um pretexto para ter confusão. Como posso eu fazer alguma coisa por este homem? Ele vai ao rei dele, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel e diz, agora cura o meu servo, cura o meu comandante. Ele vai chegar aí com essa carta, então cure ele. O rei de Israel fica maluco, fica preocupado. Mas, queridos, Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, tinha ficado desesperado. Eu digo para você, queridos, aquela menina começou a provocar um rebuliço, ela começou a mexer com reis. Quando você discerne um ambiente, você provoca as autoridades. Esses reis aqui representam autoridades. Amém? Uma menina agora está provocando reis, está ali mexendo. Porque quando Deus quer operar um milagre, ele vai mexer, queridos. Ele vai mudar, ele vai mover, ele vai levantar. Amém? Ele vai mandar recado. Chegou um recado, sim ou não, para o rei de Israel? Ele vai mover. Então você precisa discernir o ambiente. Aquela menina disse, olha, se ele for lá, ele vai ser curado. Você tem essa certeza? Você tem a certeza? Você crê nisso? Quantos creem? Digam amém. Eu oro para que o Senhor gere fé no meu e no teu coração nessa noite. Mesmo que a resposta seja não. Mesmo que, rapaz, lidar com o não, lidar com o diagnóstico, lidar com uma situação que você não sabe, não é? De onde está vindo, por que está vindo, por que está acontecendo, como está acontecendo isso, não é fácil. Mas quando Deus quer agir na tua vida, Ele vai mover o ambiente. Amém? E aí, a competência de cura não era do rei de Israel.
A competência de cura era de Deus, era do Deus Todo-Poderoso. E Deus inclina o seu servo, o seu profeta Eliseu, e ele diz assim: manda para mim esse homem, porque esse homem vai saber que há Deus em Israel. Eliseu disse: esse homem vai saber que há Deus em Israel. E aí eu gosto desse ponto, porque esse ponto é muito interessante. É quando Deus usa pessoas para realizar coisas extraordinárias. Você precisa entender o ambiente, você precisa entender que Deus usa pessoas para realizar coisas extraordinárias. Deus usa pessoas. Deus usou Pedro na porta do templo, disse: não tenho nem prata e nem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Deus usa pessoas. Deus vai usar você. Deus vai usar a mim. Deus vai usar a sua igreja aqui na terra para realizar grandes milagres e prodígios. Agora nós precisamos nos mover como esses dois personagens. Uma menina que tinha uma dor, a dor da saudade, a dor de ter sido tirada de dentro da sua casa muito cedo, de ter perdido ali os sonhos, os projetos. Talvez ela tinha sonhos de noivar, como você que é jovem aqui, de casar, como você que já casou e já viveu isso. Ela perdeu tudo aquilo. Ela não tinha expectativa de voltar para dentro da sua casa. Ela não tinha expectativa de voltar para dentro da sua casa. E eu quero dizer para você algo interessante. Deus usa pessoas, diga, Deus usa pessoas para realizar coisas extraordinárias. Aquela menina não só discerne o ambiente, Eliseu não só discerne o ambiente de desespero agora não era de Naamã, era do rei. Chega a notícia para Eliseu. O rei está desesperado, rasgou as suas vestes. Ele disse: manda para cá. Eu vou resolver esse problema. Eu quero falar sobre esses dois personagens. Esses dois personagens são extremamente importantes para o agir sobrenatural de Deus. Porque eles chamam para ele, eles atraem para eles, o milagre. Eu vou repetir mais uma vez, você estava dormindo. Eles atraem para eles o milagre. Pessoas que são movidas pela fé atraem o milagre para eles. E aquela menina disse: olha, se for lá vai acontecer. O outro chegou lá e disse: não, não é o rei, manda para mim. Sabe, eu não estou dizendo aqui que você não deva procurar o seu milagre, mas você não vai ser somente aquele que vai procurar o milagre, mas você vai ser o agente de milagre. Amém? O culto hoje é sobre milagre. O culto hoje é culto milagres. E eu estou falando sobre milagre porque nós estamos aqui por um milagre. Essa igreja existe por um milagre. Nosso coração está batendo por um milagre. Nossa vida é um milagre do Senhor. Todos os planos de Deus na nossa vida é um milagre. Tudo é um milagre. Mas um dia alguém foi usado como agente de milagre para que você estivesse aqui. Você um dia passou por alguém que disse: eu vou chamar para mim essa responsabilidade. Alguém que disse: eu vou chamar para mim essa responsabilidade. Quem está aqui nessa noite? Deus usa pessoas para realizar coisas extraordinárias. Deus usa pessoas para realizar coisas extraordinárias. E aí eu quero dizer para você nessa noite. Deus quer te usar para que você transforme vidas, transforme contextos. Mas como, pastor, se eu estou precisando de transformação, se eu estou precisando da cura, talvez há enfermidades que são colocadas em nós para a glória de Deus. Tem outras que são colocadas, como aconteceu na vida de Naamã, para abater a soberba de Naamã. Naamã, quando recebeu a notícia de Eliseu, que tinha que se molhar 7 vezes no Jordão, você sabe da história. Ele disse: aquelas águas são barrentas. Aquelas águas eram o quê?
barrentas. Ele disse lá em Damasco, lá na Síria, tem águas maravilhosas, tem rios belíssimos. Ele nem veio aqui falar comigo. Olha, Naamã esperava que Eliseu fizesse um show pirotécnico, colocasse a mão nas suas lepras, impusesse as mãos, igual como a gente faz aqui. Sabe? Ele esperava algo sobrenatural, ele esperava um toque. E quem é um agente de milagre, queridos, só manda no reino espiritual. Amém? Mas eu não sei falar, você precisa falar. Você precisa dar comandos no reino espiritual. Amém? Eu quero te dar essa chave nessa noite. Dê comandos no reino espiritual. Tá? Quando Jesus falou, e é extraordinário isso, na tempestade, ele estava dormindo. Ele estava o quê? E ele acordado. E ele chega, Betânia, para a tempestade e fala com a tempestade e com o vento. Deus fala com quem? Com a tempestade, com o vento, com as ondas. Deus fala. E é interessante, porque quando Jesus, e aí ele, claro, ele é o Deus, mas era ali a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, quando ele fala, ele não fala, e não, a natureza não escuta o idioma dele, o aramaico, como nós aqui estamos falando português. Por quê, pastor? Porque a voz dele é como um barulho de muitas águas. A voz dele é como trovões. A voz dele é como vento, brisa suave. A voz dele é como o vento que quebra pedras ali. É como fogo. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Jesus? Então, quando ele está falando ali, vento, mar, calma-te. Não tá, o mar, a natureza, não está escutando essa voz que você está escutando aqui. Você está entendendo? Quem está pegando? Ele está escutando, o vento está escutando barulho de ventania. As ondas estão escutando barulho de muitas águas, de águas muito maiores do que a dela. E naquele momento a onda reconhece que tem uma onda mais forte do que a dela. O vento reconhece que há uma tempestade, que há uma voz de trovão muito mais forte do que a dele, e eles reconhecem e param. Amém, queridos? Diga, tudo tem a ver com a autoridade espiritual. Ele tinha autoridade espiritual e ele repreende o vento, ele repreende a tempestade, ele repreende a fúria das águas. Mas aí você está dizendo, pastor, que aí é Jesus, Jesus é Jesus. E eu pergunto a você, Eliseu, é Jesus? Eliseu disse assim, manda ele ir se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu pergunto a você, queridos, diante dos problemas que você tem enfrentado, qual é o comando que você tem dado para esses problemas? Qual é o problema? Qual é o comando que você tem dado? Qual é o comando? Diante da enfermidade, qual é a declaração que você tem dado? Você tem dito, enfermidade, você não é minha. Você não é minha. Você tem dito, esse problema não é meu. Você tem dito, isso vai passar. Você tem declarado, bate em retirada no nome de Jesus. O que é que você tem falado? Que Deus tem tocado na tua vida, mas eu tenho vergonha. Sai desse ambiente. Sai desse ambiente. Lá em Apocalipse, vai dizer que os covardes não entrarão no reino dos céus. O que, pastor? Os covardes não entrarão no reino dos céus. É mesmo, pastor? Os covardes, não seja covarde. Declare. Não seja covarde, não seja... O covarde é um medroso. É alguém dominado pelo medo. Alguém dominado pelo medo. O medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Amém, queridos? Não deixe o medo tomar conta de você. Ah, olha que coisa interessante. Eliseu podia ter dito assim. Preste atenção. Eliseu podia ter dito assim. Naamã que veio aqui, queimou tudo, levou aquela menina raptada, deixa ele morrer. Eu vou ser curado. Eu vou curar ele. Eu vou ser agente de cura na vida dele. Não. Ele fez isso? Não.
Porque Deus usa pessoas para fazer obras extraordinárias. Agora, deixa eu dizer algo para você. Não se negue a ser um agente de milagre. Não abandone o seu ministério. Não abandone o propósito que Deus colocou no teu coração. Não negligencie o dom que há em ti. Eu disse para uma pessoa essa semana, eu disse, Deus pode te usar aí da tua cama através da tua oração. Porque você pode ser um agente de milagre através da tua oração, através da tua doação, através do teu serviço, através da tua voluntariedade. Eu pergunto a você, quantas são as vezes que nos deparamos com pessoas ruins? Diga, ruins. É ruins mesmo, queridos. Pessoas más. Pessoas, sabe, como Naamã, orgulhosas. O milagre está batendo a porta, está dizendo, vai para o Jordão, te molha, e o cara está dizendo, por que no Jordão? Por que no Jordão? Eu podia estar nas águas cristalinas lá de Damasco, águas azulzinhas, aquele riozinho verde, águas boas. Por que aquela água barrenta? Tem gente, irmãos, questionando o milagre. Mas Deus vai te usar para pessoas que vai questionar o milagre. Porque o problema não é teu. Você já deu o comando no reino espiritual. Amém? Você já deu o comando, você já disse, olha, é por aqui. O caminho é esse. Amém? E se a pessoa não fosse banhar nas águas de Damasco, quem é que vai ficar com a lepra? Você ou ela? Ela. Quem vai ficar com a lepra é ela. Mas Deus está movendo para curar ela. Deus está agindo através de você. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Não negligencie o seu chamado. Aquela menina, ela poderia ter amargado, ela poderia ter, sabe, empostemado de tanta angústia. Ela poderia ter guardado muito rancor no coração de Naamã e dizer assim, agora esse homem mau, duro e cruel, que perseguiu meu povo, matou pessoas inocentes, que queimou minha cidade, sabe, derrotou o exército, o meu exército, a minha nação, ele vai morrer. Não, aquela menina não faz isso. Porque ela sabia que o nome do Senhor ia ser glorificado. Certamente aquela menina sabia quem era o Deus de Israel. Ela disse, olha, se ele for lá no profeta, vai ser curado. Quantos estão aqui? Amém? Eu quero dizer algo para você. Deus, ele quer se mover. O milagre, queridos, ele já está pronto. Diga, o milagre já está pronto. Diga, todo milagre já é pronto. A grande questão é se eu vou estar pronto para acessar esse milagre ou não. O milagre está pronto. Você está pronto para acessar o milagre? Não, mas eu não sei nem por onde. Primeiro você tem que crer. Se você duvidar, você não recebe. Se você não crer, você não recebe. Se você disser, isso é coisa da minha cabeça, você não recebe. E eu acredito que Deus não mudou. Amém? Quem acredita comigo? Deus não mudou. Mas a cada dia a fé das pessoas no mundo tem diminuído. É muita maldade. É muita frieza. As pessoas perderam temor, respeito. Eu fui em Prazeres hoje à tarde e enquanto eu estava caminhando por uma via e atravessei pela loja, atravessei a rua, por onde eu atravessei com meu filho e minha esposa, escutei 4 disparos, um homem foi assassinado numa rua movimentada, lotada de carros, cheia de gente. Um homem que foi adquirir um produto para comprar para sua moto, e, enfim, alguém foi lá e o assassinou. Isso às vezes vai esfriando a nossa fé. Isso às vezes vai dizendo, meu Deus, que é isso? Que mundo é esse? Que lugar é esse? Mas eu pergunto para você, aquela menina não olhou para... Ela discerniu o ambiente e disse, é esse lugar mesmo que precisa do agir de Deus.
É esse povo mesmo que precisa da graça do Senhor. É essa cidade, é esse bairro, é a nossa geração. Isso está acontecendo. Isso não deve esfriar a nossa fé. Isso deve dizer assim: é isso aí. A missão da igreja ainda é muito grande. Diga, a missão da igreja ainda é muito grande. A missão da igreja é muito grande. Deus quer curar. Agora Deus tem um interesse de quê? De curar o coração daquela mãe, de curar o coração daquela esposa, de curar o coração daquela filha. Não sei, eu não conheço. Mas agora Deus tem uma intenção de curar aquela família, sim ou não? E eu pergunto a você, onde é a casa de cura? Onde é a casa de cura? A casa de cura é a casa do profeta. É a casa do Senhor. Amém? É onde você liberar palavras no reino espiritual. Naamã liberou uma palavra. Naamã disse: manda ele se banhar nas águas do Jordão. Naamã, ele é aconselhado pelo seu servo. Se ele tivesse pedido coisa pior, tu não farias. Vai fazer isso, não custa nada. Ele escuta e vai. E quando ele se banha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vê a sua pele sendo toda transformada. Ah, irmãos, acontece algo tão extraordinário na vida de Naamã. Naamã que tinha ficado indignado. Naamã ia voltar para casa com a comitiva. Naamã ia simplesmente desistir de tão soberbo que ele era. Então você vai lidar com pessoas soberbas, mas Deus vai te usar para pessoas soberbas. Mas eu não gosto de ser usado para pessoas soberbas. Você vai ser usado para pessoas soberbas. Diga: Deus, tem misericórdia de mim. Mas Deus vai te usar para pessoas soberbas, para acontecer o que aconteceu com Naamã. Veja o que aconteceu com Naamã, queridos. O profeta respondeu: olha, Naamã chegou para ele com toda a comitiva na casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora eu sei que há Deus. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite meus presentes. Eliseu disse: eu não quero. Fique com seus presentes, fique tranquilo. Vai em paz. Ele disse: olha, deixa eu dizer algo para você. Ele disse assim: já que não me aceitas os presentes, ao menos me permite que eu leve 2 mulas, que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimnon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ali se apoia o meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Ele disse: olha, eu vou adorar o Senhor, mas eu tenho uma questão protocolar, uma questão ainda... Claro, ele era um novo convertido. Diga, um novo convertido. Ele ainda tipo... como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu vou lidar com essa mudança? Ele ainda precisava amadurecer na fé, mas ele disse: olha, me perdoa, eu vou ter que me ajoelhar. Quando meu Senhor for adorar, eu vou ter que me ajoelhar, porque ali apoia o meu braço. Mas deixa eu dizer algo para você: eu vou levar areias daqui, eu vou fazer um altar para o Deus que eu creio. Porque Deus quer te usar para fazer com que pessoas acreditem no nome dele. Qual é o intuito do milagre? Diga, qual é o intuito do milagre? É fazer com que as pessoas creiam. Amém? É fazer com que as pessoas creiam. E Deus é galardoador. Deus é bom. Deus é maravilhoso. É interessante que Eliseu, ele não xinga aquele homem, ele não destrata.
mas ele diz, vá em paz. Diga, vá em paz. Porque todo agente de milagre, ele dá a paz. Ele entrega a paz. Seja um agente de milagre. Aquela menina discerniu o ambiente e foi um agente de milagre. Eliseu chamou para si a responsabilidade. E no reino de Deus, na obra do Senhor hoje em dia, nós precisamos de pessoas que chamem para si a responsabilidade. Amém? Pessoas que digam, eu vou cumprir a missão. Eu vou fazer. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu não quero ser somente aquele que busca a bênção, aquele que busca o milagre, mas eu quero ser um agente de milagre. Aquela menina, eu pergunto a você, o milagre dela havia chegado? Eu pergunto a você, o milagre dela havia chegado? Certamente não, ela ainda continuava presa. Mas ela não negava seu ministério. Ela cria no Deus Todo-Poderoso. Ela cria no Senhor de todo o coração. Ela não duvidava em nenhum momento. Amém? Amém, queridos? Aquela menina disse, ele vai fazer. Mesmo que o meu milagre não aconteceu, mas eu creio que ele vai fazer na tua vida. Eu pergunto a você, quantas vezes você está fazendo algo, sendo usado por Deus para a vida de alguém, e o teu milagre ainda não aconteceu? Continua fazendo. Amém, queridos? Continua semeando, porque a colheita é certa. Quem semeia fé, colhe milagre. E eu tenho certeza que Deus foi glorificado, o nome do Senhor foi honrado. Aquela menina, certamente, quando recebeu seu Senhor em casa, ele deve ter dito, quem foi a menina que disse que eu devia ir lá? Eu quero chamar essa menina. Eu tenho certeza que o tratamento daquela menina nunca mais foi o mesmo. Eu tenho certeza que a honra que ele estava dando ao Deus de Israel, certamente ele deve ter chegado em casa, deve ter dito, volte para sua casa. Eu não tenho problema mais com o povo de Israel. Ele com certeza, queridos, a vitória chegou para aquela menina. O texto não fala mais, mas ele tinha sido curado pelo Deus daquela menina. Ele tinha sido curado pelo Deus do profeta, que a menina havia indicado. Então Deus com certeza foi benevolente com ela. O Senhor agiu. Não conta a história da menina, porque o foco aqui, queridos, é que Deus age de maneira sobrenatural e espetacular. Eu não compreendo, você não compreende. Por que 7 vezes, pastor? Tem gente que me pergunta, por que 7 vezes? Deus tem as suas formas de agir. Amém, queridos? Mas, pastor, eu já bati na porta uma vez, eu recebi um não. Eu já bati na porta 2 vezes, eu recebi outro não. Eu já bati na porta 3 vezes, eu já recebi outro não. 4, 5, 6. Queridos, continua até a 7ª. Amém? Porque uma hora vai romper. A Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e a porta irá se abrir. Amém, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você crê? Amém? Então, lance desafios. Sabe, queridos? Lance desafios. Faça campanhas de oração com Deus. Faça propósitos. Creia, lance palavras no reino espiritual. Amém, queridos? Diga, Deus, o que é que eu faço com esse sonho? Deus, o que é que eu faço com essa situação? Amém? Antes de se desesperar, antes de perder o sono, creia, porque o milagre vai vir da menina. Diga, o milagre vai vir da menina. Vai vir da onde você menos espera. Talvez você espere que o rei faça alguma coisa. Tem muita gente assim. Tem muita gente pensando que vai vir, sabe, daquela autoridade. Mas muitas vezes o milagre vai vir do abraço de uma criança. O teu milagre vai vir de um sorriso de uma criança. O teu milagre vai vir quando tu der um prato de comida para um morador de rua. Que ele disse assim, muito obrigado, graças a Deus. Isso vai mover o coração de Deus e Deus vai liberar coisas extraordinárias para a tua vida. Agora, de uma coisa eu sei. Deus se move no extraordinário. Deus se move no extraordinário.
Deus, ele realiza o extraordinário. E eu pergunto a você, você está preparado para isso? Você quer viver o milagre do Senhor? Você quer ser um agente de milagre? Amém. Você vai continuar sendo um agente de milagre? Eu pergunto agora para você que já é, e muitas vezes está como essa menina, o teu milagre ainda não chegou. Você sendo agente de milagre, mas o teu milagre ainda não chegou. Como é que eu posso, Senhor Deus, curar alguém com o meu abraço, alguém dizer que o meu abraço é tão bom, se quem está triste sou eu? Como é que eu posso, Senhor, ajudar pessoas que tem quem está precisando sou eu? Mas é assim que Deus age. É assim que Deus age. E pessoas vão vir depois te dar presentes e você vai dizer assim: porque eu não faço nada por coisas. Amém, queridos? Você vai aprender a dizer não. Você não vai aprender a dizer, eita, que bênção, que bênção. Você vai aprender a dizer não. Amém? Você vai aprender a dizer não. Você não vai receber presente, mas você vai indicar que as pessoas levem areia para fazer altares de adoração. De vez de receber presentes e bajulação das pessoas, você vai dizer assim, vai, leva areia e constrói altar. Amém? Constrói altar para adorar. Vai e cultiva a tua vida de adoração. Amém, queridos? Quantos creem? Quantos creem que o Senhor quer transformar a tua vida, sabe? Numa vida que transforme pessoas. Mas eu sou tão novo. Aquela menina era nova. Aquela menina, como diz o texto, era uma menina. Talvez Deus queira usar meninas aqui. Meninas, essas meninas aqui, ó. Esses meninos. Terça passada, esses meninos estavam aqui com a gente, adorando. É sempre a gente, né? Ultimamente tem sido só a gente. E esse tempo assim é muito importante, é muito bom, porque é um tempo de treinamento. Amém? Porque quando Deus permite, sabe, que as águas entrem para o mar, é a hora de você pegar os sargassos e tirar aquele sargaço. Tirar aquele excesso que o mar colocou para fora. Aquele sargaço que não serve mais para nada. E aí, esse tempo agora é um tempo de treinamento, é um tempo de aprendizado, porque Deus quer transformar essa igreja num agente de milagres. E quando eu vi o que aconteceu hoje em Prazeres, do nosso lado, do lado do meu filho, do lado da minha esposa, do lado da gente, sabe, queridos? Eu disse, Senhor, nós precisamos ser um agente de milagre. Nós precisamos, porque o maior milagre é o milagre da salvação. O maior milagre é a pessoa dizendo assim, eu vou abandonar o vício da maconha, vou abandonar a prostituição, eu vou abandonar a mentira, eu vou abandonar o adultério, eu vou abandonar o engano, eu vou abandonar, sabe? Sabe, queridos? O maior milagre é Deus começar a transformar o caráter, a mente, o coração, a vida. Tem tantas pessoas, gente, que tem dinheiro, tem saúde, tem emprego, mas ainda não tem a salvação. É morto espiritualmente, é morta espiritualmente. E Deus quer te usar como um agente de milagres. Às vezes eu digo assim, Senhor, me usa para converter minha irmã, meus irmãos, minha família, né? Minha parentela. Mas se eu não tiver condições e nem competência para isso, porque é muito difícil, sabe? Você conseguir converter quem está dentro da sua casa. É muito difícil. Sabe? É muito difícil. Isso é algo estranho que acontece dentro da gente. Sabe? Não sei. A gente não tem honra dentro da nossa própria casa. Sabe? Às vezes até dentro da própria igreja, sabe? O irmão lança uma palavra, a pessoa já quer ser pastor. Não é? Você lança a palavra nos Estados Unidos, alguém vê e curte. Você lança a palavra na sua igreja, ninguém curte. Sabe? Porque ninguém valoriza. De casa, ninguém valoriza. Sabe? Faz de casa, parece que não tem graça. Não tem graça, sabe? É de casa. Não tem graça. Mas deixa eu dizer algo para você, queridos. Quando a honra acontece no meio do ambiente do Senhor, amém? Deus, ele realiza milagres. Porque, queridos, olha, Naamã sabia que a cura dele estava no Rio Jordão, mas o profeta recebeu uma palavra. E Deus quer te dar palavras, amém?
para que você mude cenários, mude circunstâncias, para que você mude realidades. E essa igreja, ela tem que ser uma igreja de transformação de vidas. Ela não tem opção. Nós não temos opção. Amém? Nós não temos opção. Nós temos só uma tarefa: ser um agente de milagre, ser uma igreja atuante, uma igreja relevante e uma igreja transbordante. Amém, queridos? Mas para que isso aconteça, é preciso o quê, pastor? Eu vou dizer. Para que isso aconteça, é necessário as pessoas que entrarem aqui quando a maré começar a encher. Diga: a maré vai encher. A maré seca, mas ela enche. Amém, queridos? Quando Deus disser assim, eu vou começar a botar pessoas nessas cadeiras para elas serem curadas. Amém? É por meio da tua célula. Da célula que tu vai dizer assim, hoje vou ter coragem de pegar todo o conhecimento que eu tenho de Deus e de falar para alguém na minha casa toda sexta-feira, toda quinta-feira, toda quarta-feira, não sei. Fala com a gente, fala com a gente. Quando Deus começar a se mover na sua vida, você vai começar a ser um agente de milagre na vida de outras pessoas. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aquela menina teve que se importar com o assunto de alguém. Diga, se importar com o assunto de alguém. E a gente vive num mundo hoje muito egoísta. Sim ou não? Quem se importa com o assunto do outro? Quem se importa hoje em dia, queridos? Quem se importa? A gente passa por tudo e por todos. Quem pergunta, tudo bem? Ok? Quem pergunta? Quem pergunta, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi seu dia? Às vezes até a gente na igreja é um piloto automático. Sabe? E nós estamos lidando com vidas, com situações, com realidades. Eu já errei muito de falar com pessoas e depois, pastor, eu estou no luto. Eu disse, meu Deus, misericórdia. Eu era para ter perguntado, você está bem? Como é que você está? A pessoa dizer, não estou bem. Então, queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, servos de Deus, Deus se move no sobrenatural. Amém? Ele se move de maneiras extraordinárias. Então Deus quer começar a fazer você viver o extraordinário e se mover no extraordinário. E eu pergunto a você, nessa noite, qual é a palavra que você vai liberar hoje? A palavra que Naamã liberou para aquele homem foi: vai se banhar nas águas do Jordão. Ele só liberou uma palavra. Eu pergunto, ele foi? Ele acompanhou? Não, queridos. Sabe por quê? Tenho mais a falar. Estou doidinho para terminar, mas o Senhor não está deixando. Tenho mais a falar. Você vai ser agente de milagre para as pessoas através da palavra. Amém, queridos? Você não vai botar ninguém na cacunda para se banhar, não. Amém, queridos? Você não vai levar prancha para ninguém entrar nas águas, não. As pessoas têm que andar e têm que se banhar sozinha. Amém, queridos? Amém, amados? Eu tinha que dar esse último recado. Porque deixa eu dizer algo para você. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está cansativo para você, você está fazendo mais do que o seu papel. Se está esgotando você, você está fazendo mais do que o seu papel. Porque Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer tanta conversão do seu marido, mas se você entra em depressão por isso, aí a casa cai. Aí a casa cai. Você tem que liberar palavras, amém? E eu convido você a ficar de pé. Amém?